Bom dia, quarto ano! Tudo bem? Passaram bem o dia de ontem? Deu tudo certo? Bom, hoje nós vamos ter 2 aulas. Vai ser nossa primeira aula e só a última aula, então a Pro só volta às 11 horas, tá bom? E aí a Pro volta com a live às 11 horas, combinado? Bom, hoje nós vamos estudar o conteúdo de filosofia da página 290. Vamos lá abrir? Página 290. Espera um pouquinho. Pegaram? Bom, então nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a percepção e a arte. No conteúdo passado, nós estudamos o que era percepção. Vocês lembram o que significa essa palavra? Que era para vocês estarem percebendo o mundo, tudo que está à volta de vocês, certo? E agora nós vamos perceber a arte, tá bom? Então, nosso principal debate nesse bimestre é a pergunta: o que a percepção tem a ver com a arte? O que vocês acham que tem a ver com a arte, a percepção? Você já parou para pensar nisso? Será que a nossa percepção do mundo tem a ver com a arte? Então, quando eu percebo o mundo, será que isso tem a ver com a arte? Primeiro, o que é a arte? A arte é só uma pintura? Ou a arte ela pode ser de várias outras maneiras de se representar? É possível perceber um mundo sobre o qual acabamos de conversar estabeleça alguma relação com o artista e sua arte? Então você acha que os artistas, eles trazem muito do mundo para a arte deles? Vocês acham que tudo que eles percebem, eles trazem para a arte? Será que o artista coloca sua percepção do mundo em suas obras? E aí? Vocês acham que em uma música, por exemplo, uma música é uma forma de arte, certo? Então, em uma música, o artista ele colocou o sentimento dele ali, ele colocou o que ele pensa ali, ele colocou o que ele percebe pelo mundo ali. E aí, o que vocês acham? Em um poema, por exemplo, poema também é uma forma de arte. Vocês acham que eles escreveram aquele poema porque ele tinha algum sentimento? Você acha que é porque ele percebeu algo do mundo? E aí? Vamos pensar. Observe atentamente essa imagem. Então, olha só. Aqui nós temos uma imagem, né? O que você percebe dessa imagem? O que essa imagem traz para você? Ela traz algum sentimento? Ela traz alguma visão sobre o mundo? Ela traz alguma lembrança sua? O que traz essa arte? O que vocês conseguem ver nessa arte? Então vamos observar um pouquinho essa arte. Aqui nós vemos que existe um lugar, certo? Eu consigo perceber que existe um lugar, que existe uma mulher e que essa mulher está tocando uma viola, um violão, certo? E ele está sentado em uma cadeira. Mas qual é a fisionomia do rosto dela? Vocês acham que ela está feliz, que ela está triste? Como que essa mulher está? Vocês acham que aconteceu alguma coisa na vida dela? Vocês acham que ela conseguiu perceber algo, por isso ela está dessa maneira? E aí? Essa imagem aqui, ela é agradável? Se ela fosse de outra cor,
Será que vocês viriam ela de uma outra forma? Vocês gostaram dessa imagem? Agora você se pergunta, por que eu gostei dessa imagem? Por que eu não gostei dessa imagem? Então, observa atentamente essa imagem. Bom, essa obra é uma obra do nosso querido amigo Pablo Picasso, tá? E ela se chama Mulher com Mandolim. E ela foi representada em 1909, tá bom? Agora aqui, na página 291, nós temos um com a lupa na mão. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui com essa lupa na mão? Vocês vão ter que pesquisar uma obra e o seu artista. Essa obra, ela pode ser de diversas maneiras. Ela pode ser uma pintura, ela pode ser uma música, ela pode ser um livro, ela pode ser um poema, ela pode vir da maneira em que vocês quiserem, mas tem que haver o artista e a arte, combinado? Então, vocês vão pesquisar, aproveita depois deixar um tempinho para vocês estarem pesquisando, e aí na nossa última aula, vocês vão ter que responder para a Pro. Como a obra de arte pode refletir a visão de mundo de alguém? Então, essa pergunta que está aqui, ó. Não consegue mais. Essa pergunta que está aqui, que é pro Grifou de Jesusinho, vocês vão ter que responder para a Pro na live. Tá bom? Então, vocês vão pesquisar uma obra de arte, vão pesquisar o artista, vão tentar descobrir o porquê que ele fez essa arte, como que era esse artista. Então, é pesquisar a obra e o artista também, tá bom? E depois nós vamos responder essa perguntinha. Então, de novo, como a obra de arte pode refletir na visão do mundo de alguém? Então, como que a arte interfere no mundo de uma pessoa? Ela consegue transmitir aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está percebendo sobre o mundo em uma obra de arte? Vocês acham que ela consegue? E aí depois a gente conversa na nossa live. E aí, temos só mais uma atividadezinha para estar realizando, que chama Minha Arte e Minha Visão do Mundo. Então, é a minha arte e a minha visão do mundo. Já descobrimos que a arte está relacionada à visão do mundo do artista, certo? Então, tudo aquilo que o artista ele vê, ele percebe, ele sente, ele passa isso para a imagem dele. Então, ele passa isso para a obra dele, seja em forma de música, seja em forma de pintura, em forma de livro, em forma de poema, enfim. De alguma forma, ele vai passar o que ele está sentindo e percebendo para a obra dele. Agora é sua vez de estabelecer essa relação. Então, vocês vão fechar o olhinho e vão pensar com muito carinho. Se você fosse um artista, de que modo sua visão do mundo estaria transposta em sua obra de arte? Então, vocês vão fechar o olhinho e vão pensar, eu sou um artista agora. O que o mundo me traz que eu consigo passar para uma obra? Então, vão pensar quais são os sentimentos que vocês estão tendo agora, o que vocês conseguem perceber agora, quem está à sua volta, o porquê que tem essas pessoas à sua volta, o que você sente por essas pessoas. Então, é uma reflexão, uma autorreflexão também, tá bom? E aí, aqui no exercício 1,
vocês vão ter que responder, anotar aqui, algumas palavras que refletem sua visão do mundo. Então, você vai pensar em algumas palavrinhas em que te remete o mundo que você está vivendo agora. Então, por exemplo, vou pensar em uma palavra que está me representando nesse momento é a saudade. Então, para mim, uma das palavras é saudade. A outra palavra para mim seria empatia, que é um pensar no outro. A minha outra palavra seria o amor, pois eu estou muito mais amorosa nesses últimos tempos. A minha quarta palavra seria união, porque eu e minha família, a gente se uniu muito mais nessa época, certo? Então, vocês vão pensar em algumas palavrinhas em que remete a vocês o mundo de vocês, tá bom? E aí, depois que vocês colocarem as palavrinhas aqui na linha de vocês, pode ser 1, 2, 5, 10, quantas palavras vocês acharem que é necessária, tá bom? Depois disso, vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão desenhar a sua obra de arte. Mas a sua obra de arte tem que estar de acordo com as palavras que você vai escrever aqui no exercício 1. Tá bom? Então, você vai fazer a sua obra de arte, um desenho representando todas essas palavrinhas que você escreveu aqui. Tudo bem? Super simples a nossa aula de hoje. Não é mesmo? Nada demais. Então, hoje, a nossa aula foi um pouquinho mais curta, porém, vocês vão ter que começar a refletir um pouquinho e pensar na visão que vocês têm do mundo, tá bom? Vão ter que fazer uma pesquisa agora. Lembra, lá no exercício anterior, tem que fazer uma pesquisa de uma obra de arte e o autor dessa obra e responder essa pergunta aqui, ó. Não esqueçam de responder a perguntinha para Pro. Ó, essa pergunta aqui, ó. Como a obra de arte pode refletir a visão do mundo de alguém? Então, por que pela obra de arte você consegue representar o mundo? Essa é a pergunta. Tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, vocês vão ter que pesquisar uma obra e o seu artista, lembrando que essa obra ela pode ser uma pintura, ela pode ser uma música, ela pode ser um livro, ela pode ser um poema, tudo bem? E aí vocês vão pesquisar o porquê que o artista criou essa obra. E quem é esse artista? Tá bom? Então, ó, em uma pesquisa tem que pesquisar duas coisas. Primeiro, vocês vão pesquisar 3 coisas na grande realidade, né? Vocês vão pesquisar primeiro uma obra. Encontrou uma obra que vocês gostem? Muito bem. Segunda coisa, pesquisar qual é essa obra. Então, o que essa obra representa? E terceiro, quem é o artista dessa obra? O porquê que ele fez essa obra? Então, é uma pesquisa um pouquinho longa, né? E aí vocês vão pensar, e se quiser escrever num papel depois para não esquecer, pode estar escrevendo. Vocês vão escrever. Como a obra de arte pode refletir da visão do mundo de alguém, certo? E depois, vocês vão pensar em vocês, certo? Vão lá entrar dentro do sentimento de vocês, lá dentro do coração de vocês, dentro da cabecinha de vocês, certo? A gente vai descobrir em que os artistas, eles colocam aquilo na arte deles, o que eles estão sentindo naquele momento, a percepção dele daquele momento, certo? E aí você vai refletir. Então lembra que a Pro falou, fecha o olhinho, imagina, respira com o nariz, solta pela boca, então cheira a florzinha, sopra a velhinha, certo? E aí você vai pensar, se eu fosse um artista,
qual seria o meu modo de visão do mundo? O que eu passaria? O que eu sentiria em relação a isso? O que eu percebo em relação ao mundo nesse momento? Tá bom? E aí você vai escrever aqui, de novo, as palavrinhas que que refletem a sua visão. Então, o que você sente em relação a isso? O que você percebe? Tudo bem? E aí você vai escrever aqui as palavrinhas. Lembrando que pode ser uma palavra, 2, 5 palavrinhas, 10 palavrinhas. Quantas palavras vocês acharem que é necessária, tá bom? E depois vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão em uma folha desenhar a sua obra de arte, representando as palavras que você escreveu aqui no exercício 1. Então, se eu escrevi união, que foi o que a prof falou, eu vou desenhar eu, minha família, certo? A saudade. Eu vou desenhar o amor que eu falei, não é? Então, assim, eu vou fazer o meu desenho e vocês vão fazer o desenho de vocês. Combinado? Essa atividade aqui do desenho, vocês vão ter que enviar para a Pro. Então, vocês podem estar enviando tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Não tem problema a forma de envio para a Pro. Eu só quero que vocês enviem e seria bacana se vocês escrevessem para a Pro também quais são as palavras que vocês colocaram aqui no exercício 1, tá bom? A Pro vai mandar isso pelo WhatsApp para a mamãe estar sabendo qual é a atividade, combinado? E eu tenho certeza em que vocês vão fazer um desenho maravilhoso, tá? Então, a Pro vai ficando por aqui. A gente se vê às 11 horas hoje na live, tá bom? Só às 11 horas. Que hoje vocês vão ter mais 3 aulinhas. Acho que vocês vão ter hoje espanhol, vão ter inglês. Acho que só. Espanhol e inglês, se eu não me engano. E aí a gente se vê depois lá na nossa última aula. Combinadinho? Então é isso. Um beijo. Reflitam bastante, tá bom? Lembro de sempre deixar tocar o coração, porque o coração é a melhor forma de explicar algo pra gente, tá bom? Então fecha o olhinho, pensa com carinho, pensa com amor, pensem com respeito, pensem com empatia, tá bom? E acredito que é isso, tá bom? Então tenha uma linda manhã, que essa manhã seja uma manhã tranquila, cheia de novos aprendizados e que vocês pensem sempre um no outro, tá bom? Um beijinho, a gente se vê mais tarde.